Bom dia, irmãos, graça e paz. A perfeição de Deus contrasta nos dias de hoje com aqueles momentos em que nós não somos perfeitos. Eu tenho um desafio, acredito que muitos têm um desafio hoje em dia, de cumprir as agendas, né? As nossas agendas andam cheias, muitas atribuições. Há quem queira aí que o dia tenha mais do que 24 horas, né? O controle do tempo é um desafio. Ontem mesmo eu ouvi numa meditação, né, sobre as escrituras, né? A pessoa ela me falou o seguinte, que o artigo que a gente tem mais precioso hoje não são o saldo bancário, não são os seus bens, o que está no seu nome. O que a gente tem de mais de valor hoje é o tempo. É algo que o tempo é precioso. E o descontrole do tempo gera ansiedade, gera estresse, gera ira. Eu ouvi há um tempo atrás uma mensagem que tocou no meu coração nesse sentido, né? De que a pressa, ela é inimiga da perfeição. Eu até falei isso no grupo, eu adiantei um pouquinho da mensagem no grupo Casa, né? De quarta-feira, né? Então, quem é do grupo Casa de quarta-feira já ouviu um pedacinho da mensagem de hoje, né? E a pessoa, no devocional que ela estava fazendo lá, e eu acompanhando, ela fala que a pressa é inimiga da perfeição. Aí eu comecei a parar para pensar sobre isso. O que é a perfeição? Quem é o perfeito? É o nosso Deus. O nosso Deus, ele não se atrasa, ele está ali 24 horas ali à disposição, ele sabe o tempo correto das coisas, ele controla tudo, né? E aí temos nós, que muitas vezes estamos apressados. Eu vou fazer a pergunta, mas ela é retórica, você não precisa levantar a sua mão, mas você já se atrasou? Eu já, né? Mais de uma vez? Mais de uma vez. Então, assim, e isso começa aí, às vezes, para alguns, desde pequeno, né? Aquela correria para ir para a escola, né? Depois aquela correria para ir para o trabalho, aquela correria depois para ir para algum afazer, para algum compromisso, né? E, durante a pressa, nós não somos perfeitos. Esse é um ponto interessante. Nós nos distanciamos da perfeição. Isso gera muitos problemas. Por isso que gera ansiedade, impaciência, irritabilidade, né? Então, os veículos foram feitos para facilitar a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo que os veículos facilitam a nossa vida, a nossa sensação de tempo, ela também é transformada. Então, num trecho que eu gastaria 1 hora de ônibus, de carro eu gasto 15 minutos. Né? Fazendo um paralelo, né? Então, se o meu compromisso é às 9 horas, eu saio 8h45. Mas se algo acontece nesses 15 minutos aí? Então, nós acomodamos muitas coisas nas nossas agendas e o tempo entre essas coisas é escasso, é mínimo. Então, tudo é controlado ali pelo tempo e o que gera? Gera um estresse. Assim, e é algo que é notório, se você está atrasado, tem mais pessoas que estão atrasadas, cada uma dentro do seu veículo, seja moto, seja carro. Então você vê, o
pessoal de moto costurando, né? Todo mundo está... Nós vivemos na época aí do fast food, então tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser urgente para agora, né? E a gente entra nesse frenesi, muitas vezes aí, semanalmente. Aí, por isso que chega na sexta-feira, estão todo mundo exausto. Uma exaustão física, uma exaustão até intelectual e social. Isso está roubando tempo. Tempo de qualidade com o nosso Deus, tempo de qualidade com a nossa família, tempo de qualidade entre os irmãos. Então, isso é algo muito sério. Então, a pressa é inimiga da perfeição. Então, quando nós estamos com pressa, nós não estamos ao lado da perfeição do Senhor. Em Provérbios, eu costumo ler o livro de Provérbios, até interessante, ele tem 31 capítulos, né? Para os meses que tem 31, você pode ler um capítulo por dia, né? E lá em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 24, diz assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Puxa, mas às vezes eu sou essa pessoa que está de mau humor, eu sou essa pessoa que está irada facilmente. E aí? Aí fica estranho, né? Fica constrangedor quando a gente olha no espelho e nós nos enxergamos assim. E o que o sábio aí diz? Não fique perto dessa pessoa. Porque sai faísca. Então, é muito interessante essa abordagem de pensarmos que a pressa é inimiga da perfeição. Então, assim, como tem sido a nossa conduta no trânsito, em casa, no trabalho? Será que eu fico irritadiço? Será que eu me iro aí facilmente? Tá, Flávio, até agora as coisas foram só feias, né? Tá complicado aí. Vamos para o texto que foi lido. Já que a pressa é inimiga da perfeição, nós temos que estar com a perfeição. Logo, sem a pressa, então, quando o apóstolo Paulo, ele dá uma dica importante para Timóteo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, nós vemos muito, né, esse capítulo 3 são lições práticas que quando Paulo escreve para Timóteo, que serve para nós hoje. E no versículo 10, ele fala: você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, perseverança e as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Paulo, ele estava na presença da perfeição. Logo, eu sustento a tese de que Paulo não tinha essa pressa de estar querendo fazer as coisas, porque a gente faz de qualquer jeito. Quando você está com pressa, é ruim. E isso acaba assim, a gente entregando coisas, trabalhos, as atividades, na pressa, aquilo não tem uma revisão. Então, fica tão pouco aquilo, tão xoxo, né? Uma palavra que a gente usa muito em casa, né? Quando a coisa não está tão boa, né? Você entregou, né? E aí eu ouvi um jargão, né, de uma colega de advogada falando: o feito é melhor do que o bem feito, né? Mas para o Senhor não, para o Senhor é o bem feito que Ele valoriza. Não, e quantas vezes a gente está entregando aí, até nas orações: Senhor, abençoe esse alimento, amém. Senhor, tudo nós estamos então a gente tem que pôr o pé no freio, né? Voltar para as práticas da leitura bíblica diária, né? Esse tempo com Deus é algo assim muito essencial. E o apóstolo Paulo, ele vivia dessa forma. Por isso que ele foi capaz de falar: o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança
e até nas perseguições e sofrimentos. Então, ele lista aí. E ele fala, todas essas coisas o Senhor me livrou. Versículo finalzinho do 11. Então, e no 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Mediante a fé em Cristo Jesus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O homem de Deus, para que o homem de Deus seja apto, e plenamente preparado para toda boa obra. Na versão Almeida está aí perfeito, que o Toninho leu. Existe possibilidade de sermos perfeitos? Sim. É no Senhor. Sem arrogância, sem aquela pretensão de, não, eu sou o bom, eu sou o cara. Não é assim. Mas ele está falando que na palavra do Senhor, nós vamos sendo transformados. Ela corrige, ela repreende, e ela é toda inspirada, até o Provérbios que eu li lá, no capítulo 20. Então, que nós não sejamos essas pessoas que se iram facilmente, que podem até levar os outros. Então, isso é uma batalha que todos nós temos que enfrentar diariamente. Infelizmente, a nossa vida é agitada, nós temos muitas facilidades, Era para ser algo fantástico a nossa vida. O período que nós estamos vivendo, em termos de tecnologia, de ciências, de tudo foi feito para facilitar a nossa vida. Desde a água que nós temos na torneira ali, que você abre e sai a água, a energia elétrica, comida, os veículos que nós temos para... Então, tudo ficou muito fácil. E aí a gente acaba não valorizando isso, a gente acaba não remindo o nosso tempo, e aí a coisa vira esse frenesi, a coisa vira essa bagunça, essa agenda lotada e essas coisas que a gente acaba fazendo de uma forma assim imperfeita. Por quê? Porque estamos com pressa. Então, é importante meditarmos nisso. Então, porque quando você está ao volante dirigindo, quem aqui dirige semanalmente? Você consegue ficar em paz no trânsito? Ou não? Eu acredito que nos primeiros 2 minutos, quando eu estou tirando o carro da garagem... E estou indo, porque aí às vezes na esquina de casa já pode ter alguma coisa ali que acontece que tenta te desestabilizar. Então nós vivemos nisso. Então assim, cabe a nós o controle. Mas às vezes nós não estamos nesse controle. Por quê? Porque a gente está vivendo no automático. Então não estou ali nutrindo a parte espiritual, estou nutrindo mais as coisas da carne. Então, assim, nós temos que cuidar disso, meus irmãos. Eu falo comigo que é uma batalha que eu tenho. A minha sensação de tempo é um pouco diferente, Às vezes eu quero otimizar o tempo ali, fazer muitas coisas e acaba bagunçando tudo, e eu faço coisas imperfeitas. Então, não está legal, porque o Senhor pede que a gente seja o exemplo, que a gente busque as coisas do Senhor, a palavra do Senhor, meditar. Então, assim, é importante nós tirarmos tempo para isso. Porque é importante. Então, principalmente essa meditação na palavra, a gente precisa estar ligado. Às vezes você não tem tempo de abrir as Escrituras. Você tem Bíblia no seu celular, ponha no áudio, vai ouvindo. Até no carro, nós temos que aproveitar um pouco dessa facilidade para tentar nutrir as coisas do Espírito, para que a gente persevere, e não viva irado, como nós vimos lá, que a gente seja o oposto disso, que o Senhor nos abençoe nesse sentido, para que eu e você possamos juntos
estar caminhando nessa perfeição do Senhor. Deixa a palavra de Deus agir na nossa vida. E lembre-se, a pressa é inimiga da perfeição.